Imagine isso. Você está em uma sala cheia de gente. Risos, olhares, julgamentos silenciosos. Cada palavra que sai da sua boca é medida, analisada, filtrada. Você observa as reações, o franzir de testa, o levantar de sobrancelha, o virar de olhos. Você tenta ser engraçado, inteligente, interessante, mas no fundo, cada frase que você pronuncia carrega uma pergunta desesperada. Será que estou sendo aceito agora? E aí, mesmo que tudo pareça ir bem, mesmo que as pessoas sorriam, te elogiem, te validem, você vai para casa com um vazio. O tipo de vazio que não é fome, nem sede, nem sono. É algo pior. É como se tivesse traído a si mesmo. Como se, na ânsia de ser aceito, tivesse se afastado do seu centro. E então vem o paradoxo. Quanto mais você tenta agradar, menos respeitado é. Quanto mais você se importa, mais fraco se torna. Quanto mais você tenta ser amado, mais acaba sendo usado. Você já sentiu isso? Carl Jung, o pai da psicologia analítica, uma vez escreveu: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo a que você aceita, se transforma. Mas como aceitar o desconforto de não agradar, de não se encaiçar, de desapontar expectativas alheias? Como parar de se importar sem se tornar frio, egoísta ou indiferente? Essas perguntas não são banais, elas são existenciais. Elas tocam na raiz de quem você é, ou quem pensa que é. A verdade é que, desde cedo, você foi treinado para se importar. Importar-se com o que pensam, com o que dizem, com o que esperam. Você foi condicionado a moldar sua identidade com base no olhar do outro. E quanto mais olhares, mais máscaras. E quanto mais máscaras, mais longe de você mesmo. Você já percebeu o quanto sua felicidade depende da validação externa? Quantas decisões você tomou apenas para ser aceito? Quantos sonhos você arquivou por medo do que diriam? Quantas vezes você se anulou para caber em moldes que não foram feitos por você e nem para você? Agora, imagine acordar um dia e simplesmente não se importar. Não é ignorar, não é desprezar, é não ser controlado. Você continua gentil, sensível, presente, mas não mais refém. Imagine falar e não medir cada palavra. Imagine vestir o que quiser, rir alto, discordar, dizer não, sem tremores. Imagine caminhar como quem não deve nada a ninguém. Imagine viver como quem se basta. Assustador, não é? Porque você aprendeu que se libertar dos julgamentos é o mesmo que ser rejeitado. Mas e se essa fosse a mentira que te mantém preso? Carl Jung dizia que aquilo que você mais teme contém um maior potencial de crescimento. Então pare e pense. Por que você tem tanto medo de não ser aceito? O que você acha que vai acontecer se o mundo descobrir quem você realmente é por trás das aparências? E porque, no fundo, você duvida que isso possa ser o começo de tudo. Talvez o que você mais precise não seja melhorar, não seja agradar, não seja mais disciplinado, produtivo ou interessante. Talvez o que você mais precise seja parar de se importar. Mas não da maneira que o ego propõe, com arrogância ou desprezo. Mas sim com a coragem silenciosa de alguém que se encontrou e não negocia mais a sua paz. Você ainda se importa porque não descobriu quem você é quando ninguém está olhando. E essa busca é tão profunda quanto perigosa, porque ela exige que você enfrente todos os seus medos, inclusive o medo de não ser amado. Então, se tudo começa a dar certo quando você para de se importar, a verdadeira pergunta não é como parar de se importar. A verdadeira pergunta é: você está pronto para se tornar quem seria se não precisasse mais da aprovação de ninguém? Porque esse alguém já existe. Está aí, dentro, escondido, sufocado, mas pulsando.
E ele só vai emergir quando você for capaz de romper com o ciclo mais disfarçado de escravidão da vida moderna. A dependência emocional do olhar alheio. Mas por que essa prisão é tão forte? E por que parece quase impossível escapar dela? Essa é a próxima camada que precisamos explorar. A raiz invisível por trás da necessidade de se importar. E o que Carl Jung, Nietzsche e outros pensadores perceberam sobre a arquitetura oculta da mente humana e como ela te mantém acorrentado a uma versão frágil de si mesmo. Prepare-se. Vamos descer mais fundo. Você acredita que está no controle. Acorda, escolhe o que vestir, o que dizer, o que postar. Mas há uma força agindo antes mesmo do seu primeiro pensamento consciente. Uma força sutil, quase invisível, mas absurdamente poderosa. A necessidade de aprovação. Carl Jung chamou isso de persona, a máscara social que você constrói para se adequar às expectativas do mundo. Ela não é falsa no sentido de enganar intencionalmente. Ela é falsa porque é incompleta. É a versão de você que foi moldada para sobreviver em um mundo de julgamentos. A criança nasce autêntica. Chora quando está com fome, sorri quando sente prazer, age de forma espontânea. Mas logo vem o primeiro, não faz isso. O primeiro, isso é feio. O primeiro, seja boazinha, seja forte, não chore, não fale alto. E assim, tijolo por tijolo, você constrói um personagem social. Você começa a se importar demais, porque aprendeu que o amor está condicionado a desempenho. Jung escreve que o maior desafio da vida é tornar-se quem você realmente é. Mas como fazer isso se desde o berço foi ensinado a ser o que o outro precisa? Você se torna escravo de uma tensão constante, o desejo de pertencimento versus o medo de rejeição. E quanto mais você se molda para ser aceito, mais se desconecta da sua essência. Nietzsche, em sua crítica feroz à moralidade da sociedade, dizia: torne-se quem você é. Mas isso exige romper com os valores herdados, com os padrões culturais impostos, com o instinto de obediência cega. E essa ruptura dói. É aqui que o problema oculto se revela. Você não sofre por se importar. Você sofre porque não consegue parar de se importar, mesmo quando sabe que está se traindo. A sociedade moderna incentiva isso. Ela se alimenta da sua insegurança. Pense, as redes sociais não foram construídas para você se expressar, mas para você ser julgado, validado, ranqueado. Cada curtida reforça a dopamina da aceitação. Cada visualização alimenta o vício da relevância. Cada comentário é uma migalha de pertencimento. Você aprendeu a confundir atenção com amor, likes com afeto, seguidores com valor pessoal. E isso te destrói por dentro. Arthur Schopenhauer acreditava que o sofrimento humano nasce do desejo, não do desejo comum, mas daquele que está fora do seu controle, como o desejo desesperado de aprovação. Você deseja ser amado por todos, mas isso nunca será possível, e quanto mais você busca isso, mais frustração carrega. Jean-Paul Sartre foi ainda mais direto. O inferno são os outros. Não porque os outros são maus, mas porque você se enxerga através dos olhos deles. Você passa a existir somente no reflexo do outro. A sua identidade é sequestrada pela expectativa alheia. O problema é que esse processo se tornou automático. Você não percebe mais que está se curvando. Você se adaptou tanto que não sabe como é viver sem essa armadura. Mas essa armadura tem um custo. Ela te protege dos julgamentos, sim, mas também te impede de ser verdadeiro. E o mais trágico, você começa a amar a armadura. Você acredita que ela é você. Você já sentiu esse vazio silencioso? Aquele momento em que, mesmo cercado de gente, você se sente profundamente só? Não é solidão, é a ausência de si. Porque você está lá, mas não está inteiro. Você deixou pedaços de si mesmo nos sim que queria dizer não, nas opiniões que reprimiu, nas verdades que silenciou, nos sonhos que adiou. E aí você se pergunta, por que parece que nada dá certo? Por que, mesmo tentando tanto, as coisas não fluem? A resposta pode ser brutal, porque você ainda não é você. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas,
escreveu que o ser humano só encontra sentido verdadeiro quando vive com autenticidade. Ele chamou isso de vontade de sentido. Não de sucesso, não de aceitação, de sentido. E esse sentido só pode ser acessado quando você cessa a guerra interior entre quem você é e quem o mundo exige que você seja. Mas há um obstáculo ainda mais profundo: o medo de não ser amado. Esse medo rege suas decisões mais silenciosas. Ele é o motivo pelo qual você não se impõe, não fala o que pensa, não escolhe o caminho mais verdadeiro. Você tem medo de se mostrar, porque e se ao se mostrar for rejeitado? Mas aqui está a raiz da escravidão. Você acredita que precisa ser amado para ser inteiro. Mas Carl Jung propôs outra ideia. A solidão não vem de estar só, mas de não ser capaz de comunicar as coisas que parecem importantes para nós. Ou seja, você só se sente só quando não consegue ser verdadeiro. Quando você vive uma vida de máscaras, mesmo rodeado de gente, estará sozinho. Então o problema não está nos outros. Está no laço invisível que ainda te prende à opinião deles. E só quando você olha esse laço nos olhos e o entende, é que pode começar a cortá-lo. Mas atenção, cortar esse laço não é um ato de rebeldia superficial. É uma transformação radical, uma revolução interna. E é aí que começa a parte mais poderosa de toda essa jornada: a rebelião silenciosa de quem escolhe viver sem pedir permissão. Essa é a próxima etapa. Você acha que está tudo bem? Afinal, está sorrindo nas fotos, ganhando curtidas, ouvindo parabéns, por ser tão educado, tão esforçado, tão... o que esperam. Mas o que acontece quando ninguém está olhando? O que sobra quando a cortina social se fecha? Silêncio, ansiedade, autoaversão, um vazio que não se explica. Essa é a consequência invisível. Não são lágrimas visíveis ou crises escandalosas. É uma erosão lenta da alma. Você vai, dia após dia, abandonando a si mesmo para cumprir expectativas. Cada escolha feita para agradar os outros é uma microtraição. E o que é uma vida, se não a soma de todas as escolhas? Você se acostuma com o incômodo, normaliza o peso no peito, justifica a apatia com frases como "todo mundo se sente assim" ou "é só cansaço". Mas a verdade é mais sombria. Você está desaparecendo. Você pode até conseguir sucesso, conquistar admiração, ser elogiado, mas tudo isso terá gosto de nada se não vier de quem você realmente é. E é aí que está o abismo. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. Ou seja, o que você reprime, retorna, mais cedo ou mais tarde. Você pode tentar esconder sua dor com produtividade, relacionamentos, distrações, mas ela estará lá, silenciosa, perversa, crescendo. E como essa dor se manifesta? Ansiedade constante, como se você estivesse sempre em dívida com algo ou com alguém. Impotência emocional, porque suas decisões parecem não ter força nem direção. Raiva silenciosa, que se transforma em auto-julgamento, em crítica interna cruel. Sensação de estar perdido, mesmo quando tudo parece estar indo bem. Você começa a se auto-abandonar para não ser abandonado pelos outros. Mas esse preço é alto demais, porque no fim, ninguém sente sua dor além de você. Os outros te veem funcional, mas você sabe que algo morreu lá dentro. E então, como forma de escapar desse desespero silencioso, você se distrai. Você se entope de conteúdo, de séries, de redes, de compromissos, de qualquer coisa que te impeça de parar. Porque se parar, vai ouvir. E se ouvir, vai doer. Só que quanto mais você foge, mais fraco se torna. Você passa a depender da opinião alheia como um vício. Cada elogio é uma dose. Cada curtida, um alívio temporário. Mas como todo vício, a tolerância aumenta. O que antes bastava, agora não preenche. Você quer mais e mais e mais. Até que a fome por validação consome toda a sua autonomia. Isso não é viver, é performar uma existência. O filósofo Søren Kierkegaard já alertava: o maior perigo não é perder a vida, mas perder a si mesmo e continuar vivendo. A maioria das pessoas que você vê bem-sucedidas estão em colapso interno, porque escalaram a montanha errada. Chegaram ao topo
e perceberam que a vista era vazia. A consequência invisível de viver para agradar os outros é essa: uma vida sem sentido, sem potência, sem identidade. E esse vazio gera sintomas secundários. Você atrai relações superficiais porque ninguém conhece seu verdadeiro eu. Você aceita menos do que merece, porque não acredita que merece mais. Você se sabota, porque no fundo sente que está vivendo uma mentira. Essa sabotagem é sutil. Você procrastina, mesmo tendo sonhos. Você aceita migalhas emocionais, mesmo desejando profundidade. Você se cala, mesmo tendo muito a dizer. Mas existe uma parte sua, uma parte que ainda pulsa, que grita, mesmo abafada. Eu quero viver de verdade. Essa parte é sua sombra. A porção de você que não foi aceita, que foi escondida, que foi calada. Mas ela continua lá, e quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela vai te dominar. Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a descuridão consciente. Ou seja, não é fingindo ser forte que você se liberta, é assumindo que ainda é prisioneiro. Essa é a verdade brutal. Você não se liberta lutando contra o mundo, você se liberta olhando com coragem para dentro. E talvez agora você esteja sentindo esse chamado, aquela inquietação que diz: chega de sobreviver, eu quero ser. Mas cuidado, o primeiro passo para a liberdade é o mais doloroso, porque ele exige a morte simbólica de tudo o que você construiu para ser aceito. Você terá que desapontar pessoas, terá que dizer não, terá que sair da multidão, terá que desagradar, terá que incomodar. Mas em troca, você recupera algo inestimável: a posse de si mesmo. E quando você se pertence, o mundo inteiro muda. Você não precisa mais implorar por respeito, você impõe. Não precisa mais buscar amor, você emana. Não precisa mais se justificar, você apenas é. A partir desse ponto, você começa a caminhar para a verdadeira liberdade. E é sobre isso que falaremos na próxima parte. Existe um ponto de ruptura, um momento em que a dor de continuar vivendo para agradar os outros se torna maior que o medo de ser rejeitado. É quando você percebe: ou eu me perco, ou eu me escolho. Essa virada não é súbita. Ela começa como uma desconfiança interna, uma semente de revolta, um sussurro silencioso que diz: não aguento mais viver assim. É nesse momento que você começa a entender uma verdade fundamental. A sua liberdade está no desapego. Desapego da imagem, desapego da aceitação, desapego do controle. O filósofo estoico Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Quando você muda a forma como enxerga a opinião alheia, ela perde o poder. Ela deixa de ser sentença e vira apenas ruído. Você começa a filtrar: isso é verdade? Isso é útil? Isso é meu? A grande virada acontece quando você entende que não precisa se provar para ninguém. Você não está aqui para caber, você está aqui para expandir. E para isso, você vai precisar confrontar alguns mitos. Mito 1. Se eu for eu mesmo, serei rejeitado. Talvez sim. Mas a pergunta certa é: vale a pena ser amado por quem não conhece seu verdadeiro eu? A rejeição é a peneira que separa quem te aceita de quem só te tolera. Quando você se assume, perde aplausos falsos, mas ganha paz. Você atrai o que ressoa com sua verdade e expulsa o que nunca te pertenceu. Mito 2. Eu preciso agradar para ser aceito. Agradar constantemente é uma forma disfarçada de submissão. Você se encolhe para ser querido. Mas o amor que exige sua diminuição não é amor, é controle. As pessoas que realmente importam vão te respeitar justamente por você ser inteiro.
A autenticidade assusta os fracos, mas inspira os fortes. Mito 3. Minha identidade depende da forma como me veem. Essa é a armadilha do ego. Você terceiriza seu valor, mas a verdade é que ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Carl Jung já dizia: aquele que olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Quando você se olha de verdade, a opinião externa perde o peso. Você não precisa mais da aprovação do mundo, porque tem a sua própria. Comece por aqui. 3 atos de liberdade. 1. Pare de se explicar. Você não deve satisfação sobre a sua autenticidade. Quem exige explicação para o que você é, não merece espaço. 2. Pratique o desconforto. Falar não. Colocar limites. Expressar opinião impopular. Tudo isso vai doer no início, mas cada ato é uma declaração de soberania. 3. Escolha o silêncio ao invés da validação. Não corra para postar, justificar ou agradar. Fique consigo. Cultive sua verdade longe dos holofotes. A nova realidade. No início, você vai se sentir sozinho. Vai parecer que o mundo inteiro está contra você. Mas não se engane. O que está acontecendo é que o mundo que você construiu com base em mentiras está desmoronando. E isso é ótimo, porque agora você pode erguer algo verdadeiro. Você vai notar algo curioso. Quanto mais você se desapega da opinião alheia, mais magnético se torna. As pessoas vão se perguntar o que você tem. Vão te ver com outros olhos. Vão respeitar seu espaço. Algumas até vão tentar imitá-lo. Mas você já não estará mais interessado em aplausos, porque sua motivação agora é outra. Você está livre. O estoicismo como caminho. Os estoicos sabiam: a liberdade começa quando você domina o que pode controlar e solta o que não pode. Você não controla o que pensam, você não controla se gostam, mas você controla como responde, como age, como se posiciona. E isso é tudo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A partir do momento que você internaliza isso, o mundo externo perde o poder. Você se torna inabalável. Última reflexão: a morte da máscara. Toda libertação é, no fundo, uma morte. A morte da máscara. A morte do personagem, a morte do eu fabricado para ser aceito. Mas, após esta morte simbólica, algo nasce. O seu verdadeiro eu. E ele não precisa de aprovação. Ele só precisa de espaço. Imagine acordar e, pela primeira vez, não ouvir a voz do medo. Aquela que sussurra: e se eles não gostarem? E se você fracassar? E se... Agora, há apenas silêncio. Não um vazio, mas uma presença, como se o universo inteiro respirasse através de você. Essa é a verdade que a maioria jamais alcança. Quando você para de se importar, você para de se perder. E quando você para de se perder, a vida começa a conspirar a seu favor. A maioria passa a vida buscando controle. Querem moldar o mundo à sua imagem, evitar o desconforto, ser amados por todos. Mas o controle é uma ilusão. A verdadeira força nasce da rendição. Carl Jung chamou isso de processo de individuação, o momento em que você para de projetar, de agradar, de se esconder e começa a viver como uma alma autêntica, não mais regida pelo ego, mas por algo mais profundo, o self, seu núcleo mais verdadeiro. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a descontaminação. Carl Jung. Essa é a última fronteira. A descontaminação que você evitava era exatamente onde a sua luz estava escondida. Quando você para de se importar com o que vai encontrar ali dentro, você enfim se torna livre para olhar. A vida não está contra você, ela está espelhando você. Essa é a revelação que dói e liberta ao mesmo tempo.
A vida não está te punindo, rejeitando ou dificultando o caminho. Ela só está refletindo quem você acredita ser. Se você acredita que precisa agradar para ter valor, ela te trará situações onde você se sente insuficiente. Se você acredita que precisa controlar tudo, ela te mostrará a fragilidade do controle. Se você acredita que precisa da aprovação para existir, ela te negará até que você se aprove. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E para mudar o que você atrai, você precisa mudar quem você permite ser. Essa é a chave. Você não precisa mudar o mundo, precisa mudar como você o enxerga. A recompensa do desapego. Alinhamento. Quando você para de se importar com a imagem que projeta, você começa a se alinhar com quem você realmente é. E esse alinhamento é magnético. As oportunidades certas começam a surgir. Pessoas que ressoam com sua verdade aparecem. Portas se abrem onde antes havia muros. E o mais surpreendente, você começa a realizar sonhos que antes pareciam inalcançáveis, porque você não está mais bloqueando o fluxo com medo, insegurança ou salto-sabotagem. Jung dizia que a psique busca a totalidade, não perfeição. E a totalidade inclui luz e sombra, inclui aceitação e rejeição, inclui sucesso e fracasso, inclui o tudo e o nada. Quando você aceita tudo isso, a vida finalmente pode confiar em você. Você estava se sabotando porque tentava se proteger. O desejo de agradar, de se esconder, de controlar, tudo isso era proteção. Mecanismos inconscientes criados por um eu ferido que só queria ser amado, visto, compreendido. Mas a verdade é que você não precisa mais dessa proteção. Você já cresceu, você já se viu, você já entendeu. E agora pode viver como alguém inteiro, não como fragmentos tentando agradar a plateia. O convite final. Escolha a sua vida, não a que esperam. Você veio a este mundo com uma missão. Não uma missão dada por fora, mas uma força interior que sempre soube qual era o caminho. Ela foi silenciada por anos, pelo sistema, pela educação, pelos medos herdados, pela necessidade de aceitação. Mas ela está aí, esperando você parar de se importar com o que os outros pensam, para enfim gritar, eu sou. E quando você diz isso com todo o seu ser, não para impressionar, mas para existir plenamente, o universo responde, bem-vindo de volta. O ciclo se fecha, de volta ao começo com olhos novos. Você se lembra do começo? Daquela pergunta, por que tudo começa a dar certo quando a gente para de se importar? Agora você sabe. Não é mágica, não é sorte, é realinhamento, é reconexão com a parte mais autêntica, mais selvagem, mais poderosa de você. Você não deixou de se importar com a vida, você deixou de se importar com o que te afastava da vida, com o julgamento, com o medo, com o ego. E então, tudo começou a fluir, porque a vida só pode fluir quando você não está tentando segurá-la à força. Últimas palavras. O vazio é o portal. No fim, tudo volta ao silêncio. Aquele mesmo silêncio do início, quando você finalmente parou de lutar, de agradar, de provar. Nesse vazio, você não está perdido, você está livre. Porque no instante em que você para de se importar, você para de viver como escravo da imagem e começa a viver como o criador do seu próprio destino. E essa é a libertação final.